Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Só um minutinho. Tomando um cafezinho de gostoso, professor. Tá bom, João. Deixa eu ver aqui, só esperar o pessoal terminar de entrar aqui, tá? Eu já começo e converso com vocês direitinho. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá então, pessoal. Na medida que for entrando, eu vou citando. Então, bom dia a todas e todos novamente. Um prazer revê-los. Vamos começar mais uma aula de geografia. Estamos na 28ª semana e nós vamos dar continuidade na questão do espaço geográfico que estávamos falando aí na sexta-feira, tá bom? E nesse contexto, eu defini para vocês o que era um espaço natural, falei com vocês o que era um espaço geográfico, né, as transformações que as pessoas fazem ao longo da história no espaço natural, elas vão transformando aí aquele espaço num espaço geográfico, né, que é aquele dotado de transformações, de melhoramentos, né, que os seres humanos, as pessoas, as sociedades vão fazendo naquele espaço, tá? Elas, de acordo com as necessidades, com os anseios da população, elas vão modificando aquele lugar e ele se torna, então, um espaço geográfico. O espaço geográfico, né, ele é uma combinação dos elementos naturais e pelas sucessivas interferências da sociedade, tá bom? Aí nós falamos um pouquinho disso, falei um pouquinho com vocês sobre a questão do trabalho, da técnica, da tecnologia modificando os espaços, não é verdade? Então, oi, Ana. Eu já mandei. Eu já fiz o trabalho. Posso mandar já? A entrega dele tá para quinta-feira, né? Ou sexta, não lembro. Eu acho que é sexta. Não tem problema, pode ir enviando sim. Tá. Aquela lá é a data. Professor, eu já enviei o meu. Pera aí, gente. É a data limite para poder enviar, tá bom? Mas antes disso, igual o Francisco fez, por exemplo, você pode enviar qualquer dia, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Bom, e aí vamos lá. Oi, Natália. Aqui, eu tenho só uma dúvida. Claro. Na hora de fazer aquele flyer, sei lá como que fala, eu tenho que fazer. Eu faço ele no Word? Pode. Eu tenho que ter uma... Você pode fazer onde for mais fácil para você, tá, Natália? Se você quiser fazer no Word, pode fazer. Se você no PowerPoint, eu acho que é mais fácil, sabe? Quem sabe mexer com PowerPoint é mais fácil. Se você não quiser fazer no computador e quiser fazer à mão, ou fazer desenhando um flyer aqui, não tem problema nenhum. O flyer é como se fosse um folheto, tá? Um panfleto falando sobre o local, sobre alguma coisa de Belo Horizonte. Você pode nesse flyer colocar, por exemplo, o Parque Municipal e falar algumas curiosidades sobre o Parque Municipal, ou só, por exemplo, né, colocar um exemplo, né, que eu faria, às vezes, por exemplo, colocaria um desenho de Belo Horizonte, assim, uma imagem de Belo Horizonte, e colocaria lá a primeira capital planejada do Brasil. Vocês sabiam disso? A primeira cidade foi planejada do Brasil. Muita gente não acredita, mas foi. Então, vale a criatividade, mas você não é obrigado a fazer no Word, não é obrigado a fazer no PowerPoint, o que for mais fácil. Eu quero fazer no Paint lá do computador lá, aquela ferramenta de desenho. Pode fazer também, tá? Ô, Laura,
o que é igual eu disse, não é obrigado a ter foto. Vale a criatividade de vocês. Se você quiser colocar, pode colocar. Se você não quiser, não tem problema. Mas lembra que um flyer, né, um panfleto, ele geralmente ele tem imagens que são para chamar a atenção das pessoas que vão receber ele. Porque se você receber um panfleto que só tem coisa escrita, você vai ler? Geralmente a gente nem lê, né? Você pega assim, não quero nem saber. Agora, se tiver uma imagem bonitona de um sanduíche, uma pizza, um exemplo, né? Você já fica olhando aquela imagem e fala, eu vou ver aqui quanto que custa isso, vou ver onde que vende, esse tipo de coisa. E aí você acaba olhando isso e acaba comprando a ideia que tem ali. Não é verdade? Então, vale da criatividade, tá bom? Professor, você está muito triste hoje, aconteceu, né? Você está muito abaixo. É verdade, né? Hoje eu estou um pouquinho... Realmente, hoje eu estou um pouco triste, sabe? Com algumas coisas... algumas coisas pessoais aqui, sabe? Que não vem ao caso agora para a aula, né? Ninguém tem que saber, né, essas coisas assim, ficar falando essas coisas, mas eu fico, já agradeço vocês, né, pela percepção, né, vocês são sempre muito atentos, e isso é muito legal, tá, mas obrigado aí pelas preocupações, tá bom, mas tudo na vida, como tudo na vida, fica tudo bem, né? Então, também vai ficar tudo certo. Bom, mais alguma pergunta sobre o trabalho ou eu posso continuar a aula? Posso ir? Então, olha só. E aí, nesse contexto, eu falava com vocês sobre as modificações que as pessoas elas fazem, as sociedades fazem nos espaços naturais e vão transformando ao longo do tempo em espaços aí geográficos. Por exemplo, seres humanos ao longo da história, né, de sua ocupação no planeta Terra, daqui a pouco eu vou abrir o slide, eles estabeleceram diferentes maneiras ou diferentes relacionamentos com os espaços, não é verdade? Tem sociedades, tem pessoas que viveram de forma muito integrada com o ambiente, outras de forma mais desintegrada, tá? Mas o importante é que todas essas pessoas, todas essas sociedades, elas modificaram o espaço, tá? E aí, como que a gente tem que pensar sobre isso aí? Né? Que a gente pensar lá no passado, né? Lá no primórdio, lá no homem pré-histórico, né? Ele era um caçador e coletor. Eu acho que vocês já devem ter aprendido isso com o David, que as pessoas, as sociedades, elas eram caçadores e coletores. O que eu quero dizer com isso? Que elas viviam como pessoas nômades, elas iam em busca dos alimentos, onde tinha, e à medida que as sociedades elas começaram a desenvolver técnicas, olha só, técnicas, elas aprenderam a, por exemplo, a plantar, a desenvolver a agricultura e também aprenderam o quê? A domesticar os animais. Quando eu falo domesticar os animais, eu não estou dizendo que ela estava lá criando um cachorrinho dentro da casa dela, essas coisas. Eu estou falando de domesticar os animais no sentido que elas aprenderam a colocar uma cerca e colocar lá uma vaquinha que vai dar leite, vai dar alimento para eles, esse tipo de coisa. Então, e o interessante é que isso tudo, tanto o desenvolvimento da agricultura como a domesticação dos animais, né, isso tudo ocorria sempre próximo às margens dos rios, tá? Às margens dos cursos d'água. Por quê? Nestas áreas, o solo, a terra, ela era o quê? Mais fértil.
né? Então era mais fácil plantar. Eles observaram que se jogasse uma semente de uma coisa que eles comeram lá, aquilo nascia e dali um tempo aparecia um fruto, alguma coisa. E aí eles perceberam o seguinte: olha, se a gente começar a ocupar próximo às margens desses rios e começar a jogar essas sementes lá, a água, né, como nós já estudamos, a água ela é essencial para a vida, né, de todos os seres vivos. A gente pode também pegar aquele animal ali, não sei se ele tinha o nome de vaca, a gente pode pegar aquela vaquinha, por exemplo. Aqui vai ter água para ela, vai ter alimento que nós estamos agora conseguindo plantar, e a gente pode tirar leite dela, por exemplo. A gente pode usar esse próprio animal para comer, e depois ele vai ter filhotes. A gente não precisa ficar caçando mais, a gente não precisa ficar procurando mais. Então, próximo aos cursos d'água, né, as sociedades, os seres humanos, eles foram desenvolvendo a agricultura, foram desenvolvendo a domesticação dos animais, ou seja, eles foram aprimorando as técnicas, né, de se fazer isso, e desses locais foram se formando as primeiras cidades do mundo, como a cidade, por exemplo, de Uruk. A cidade de Uruk, como a gente conhece ela hoje no mundo, chamada-se Iraque. Uruk foi a primeira cidade do mundo, e ela se desenvolveu às margens dos rios também, lá do rio Tigre e do rio Eufrates. Vocês já devem ter estudado essa história na chamada Mesopotâmia, não é isso? Mesopotâmia quer dizer entre rios. Foram as civilizações que se desenvolveram entre o rio Tigre e o rio Eufrates, mas outras civilizações também se desenvolveram ao longo dos rios, né? Tipo a civilização egípcia ao longo do rio Nilo. Nós tivemos lá a civilização arapense, né? Ou como alguns pessoas conhecem, a civilização indiana, que se desenvolveu ao longo do rio Indo ou do rio Ganges. A própria civilização chinesa, né, que no entorno do Rio Amarelo, do Rio Azul, lá na China. O Rio Amarelo, eu não lembro se é amarelo ou azul, ele chama Yangtze, né, falando em chinês. E nesse contexto, né, as civilizações foram surgindo ao longo desses rios, foram desenvolvendo muitas técnicas, e a partir disso nós tivemos aí uma profunda modificação dos espaços naturais. Começava, portanto, o surgimento, a criação dos espaços geográficos. Tá? E aí, vamos lá, deixa eu continuar agora aqui os estudos. Lembre-se que isso tudo, essa modificação dos espaços, elas estão relacionadas ao quê? Ao trabalho, né? Através do trabalho, né, pôde-se aplicar as técnicas, as tecnologias para a modificação do espaço. Mas agora nós vamos entender um outro conceito dentro da geografia, que está relacionado ao espaço geográfico. Ele ocorre dentro do espaço geográfico e é a chamada paisagem. Quer ver? Deixa eu apresentar a tela. Ok. Olha só, agora nós vamos começar a entender a paisagem. Olha só, eu estou usando imagens do livro de vocês para ficar mais fácil. Quando eu analiso aqui, olha, quando eu falo assim, gente, analisa essa paisagem aqui. Quando eu começo a olhar nela, eu consigo perceber diversos elementos dentro dessa imagem. Não é verdade? Eu consigo ver o que parece ser um rio aqui, nessa parte. Eu consigo ver o que parece ser nessa parte que pode ser um mar, né? Um rio ou um mar, tanto faz aqui. Eu consigo ver construções, né? Tem casa aqui, isso aqui parece ser prédios, não é verdade? Eu consigo ver parte de vegetação. Olha aqui. Isso, umas casinhas ali embaixo. Isso, eu consigo ver umas casas aqui. Então eu tenho diversos elementos dentro dessa imagem, não é verdade? Todos esses elementos, tudo isso que os olhos de vocês, que vocês estão conseguindo captar nessa imagem, quando vocês olham e eu consigo ver todos esses elementos dentro de uma imagem, é o que nós temos aí, é o que faz parte da chamada paisagem. Então, todos os tudo que a gente consegue olhar, observar,
faz parte de uma paisagem. Então, olha que interessante, quando eu analiso uma paisagem, né, eu consigo perceber nela a interferência do ser humano no que era natural. Quais são as interferências, por exemplo, aqui dos seres humanos naquilo que era natural? Olha, há uma interferência, a construção de uma ponte, a retirada da vegetação, por exemplo, para construir prédios, essas casas do fundo. Aqui também eu interferi. Olha aqui, olha, tipo nessa porção de o mouse está passando, aqui eu tenho tipo um local para os barcos, né, ancorar aqui. E aí, isso é uma construção. Isso aqui não tinha dentro desse rio ou desse mar aqui, a gente não sabe o que é isso. Então, na paisagem, eu consigo perceber toda a interferência do ser humano em um espaço que era natural, né? O ser humano vai construindo o espaço geográfico aí através das alterações na paisagem, tá bom? E olha só, essas transformações que a gente vê nessa imagem aí, todas essas transformações que a gente está vendo nessa imagem, a sociedade, os seres humanos, eles fizeram o quê? Para atender às necessidades. Por exemplo, eu tinha necessidade de ultrapassar desse lado aqui para esse lado aqui. Mas eu não conseguia, eu não queria passar com barcos aqui, com embarcações ou com algo que flutuasse na água. Eu precisava construir uma infraestrutura, então eu tive que, através do trabalho, o uso da técnica, né, o uso da tecnologia, né, eu tive que fazer essa construção para eu poder chegar com carroça, com carro, com caminhão, com qualquer coisa para aquele outro lado ali. Tá bom? Então, as pessoas, elas vão transformando os espaços naturais, né? Elas vão criando paisagens, né? A partir das necessidades que elas têm, tá? E aí eu consigo perceber, já que eu vou criando, modificando, eu vou interferindo no espaço natural, eu consigo ver, através da paisagem, né? Eu consigo analisar o que? As marcas que uma sociedade deixa na paisagem. Então, quando você olha para frente, por exemplo, eu estou vendo uma casa, uma ponte, um poste, uma rua, você está vendo as marcas das sociedades na paisagem. Então, uma paisagem como essa imagem que nós estamos vendo aí, ela é formada por um conjunto de elementos naturais e elementos culturais. Por exemplo, elementos naturais, então uma paisagem sempre tem, né, sempre pode ter, né, na verdade, elementos naturais e elementos culturais. Então, os elementos naturais, a gente pode citar aqui a árvore, tem aqui essa vegetação, rocha, rio, o mar, os pássaros, tudo aquilo que existe em um local, independentemente da ação humana, tudo aquilo que não foi criado pelo ser humano. E aquilo ali vai ser, então, uma paisagem dotada de elementos naturais. Quando você vai na praia, por exemplo, você olha o mar, você está vendo um elemento natural na paisagem. Agora, quando você vê lá uma ponte no meio do mar lá, sei lá, no meio não, num pedaço do mar, você está vendo uma paisagem também que tem um elemento natural, que é o mar, mas que ela também tem um elemento cultural. O que é um elemento cultural? São as marcas da nossa cultura, da nossa interferência no meio natural. Até agora, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Professor, Oi. Pode falar. então os elementos naturais são aqueles que a natureza possui, como árvores, montanhas. Isso mesmo. E os culturais são aqueles que o homem construiu, tipo Isso. pontes. Muito bem, muito bem. E é interessante quando nós estamos falando isso, que existem, claro, várias paisagens naturais no planeta. Mas a maioria dessas paisagens naturais já sofreu alguma interferência humana.
Tá? Então, quando eu olho uma paisagem, por exemplo, eu estou olhando pela minha janela agora e eu estou vendo uma paisagem. Uma paisagem que tem elementos naturais e elementos culturais. O elemento natural que eu estou vendo aqui da paisagem é o céu. Estou vendo aqui algumas árvores. Acabou de passar um passarinho ali. Então, esses são elementos naturais. Mas nessa mesma paisagem minha, tem um monte de interferência que foi feita no elemento, né, no meio natural aqui. Eu estou vendo um monte de casa, estou vendo fio, estou vendo uma antena, estou vendo um poste. Isso tudo são elementos culturais. Ou seja, antes aqui, devia ser um monte de árvore, não é? Devia ter aqui, ó, aquele monte de animais também vivendo aqui, mas à medida que a sociedade cresceu, ela foi precisando de mais recursos, ela tinha novas necessidades, nós tivemos o que interferir nesse espaço aqui. Como que interferiu? Construindo essas casas aqui, tirando o meio natural e dotando essa paisagem de elementos naturais e também de elementos culturais. Bom, então, a maioria das paisagens que existem no mundo já sofreu algum tipo de interferência humana, tá? E aí que tá. Agora olha que interessante. Mesmo as paisagens que são naturais, só tem elementos naturais, elas também estão em constante transformação. E essas transformações, né, elas são da própria natureza. A natureza ela se transforma, não é, ao longo do tempo. Olha só, algumas mudanças na natureza elas são cotidianas. Por exemplo, as dunas que existem aí nos desertos e em muitas praias, elas estão constantemente mudando, não é, de lugar por conta do vento. Não é verdade? Então, à medida que eu vou tendo vento, ele vai mudando a duna de lugar. Olha só, a própria natureza ela está em transformação, ela altera também a sua paisagem, mas aí é algo natural, não é verdade? Por exemplo, algumas árvores, eu até ensinei isso para vocês lá em vegetação, algumas árvores, algumas plantas, elas mudam a sua aparência quando muda uma estação do ano, não é? Algumas árvores elas vão ficar com folhas vermelhas, amarelas, outras vão ficar sem folha nenhuma quando muda uma estação. Em uma determinada estação vai aparecer um monte de flor, em outras elas vão aparecer frutos. Olha só, a própria natureza ela fica em transformação o tempo todo, tá? Claro que existem ainda elementos, né, existem paisagens naturais que elas demoram mais para modificar, para estar em transformação, né? No qual, assim, às vezes, se eu pegar milhões de anos, a paisagem continua praticamente a mesma. Por exemplo, uma montanha. Né? Uma montanha ela é uma paisagem natural. Não é verdade? Ela está em transformação? Tá. Mas percebam que uma montanha, por exemplo, ela tem muitos anos que ela está do mesmo jeito, porque a transformação é mais lenta, né? A natureza ela demora mais para transformar aquele lugar. Olha um outro exemplo, olha só, a floresta amazônica que nós temos aqui no Brasil. Tem aquele monte de árvore, aquele monte de rio, tá? Aquele monte de água limpa nos rios, tem muito ainda lá. Tem um monte de animais, tá? Existe uma biodiversidade muito grande, uma coisa muito grande de elementos naturais. E aí eu posso dizer assim, mas será que a floresta amazônica toda, ela é uma paisagem 100% natural? Será? Não posso dizer, né? Porque algumas partes dessa floresta, elas vêm passando aí por um processo de desmatamento, de retirada das árvores. Olha só, olha que interessante essas duas imagens aqui. De um lado, eu tenho aqui, né? A imagem à esquerda aqui, a floresta amazônica, olha, praticamente intocada, né? Olha aqui, que bonita essa imagem aqui, ó, dotada de elementos naturais. Agora, olha aqui, uma parte da floresta que foi transformada pela ação humana. Olha aí, olha quanta madeira tem aqui. Retirou de um espaço natural, tá bom?
Alguém falou aí alguma coisa? O que é? Não é nada não? Então vou continuar. Bom, eu falei com vocês que a paisagem, então, ela tem elementos naturais e também tem elementos culturais, né? Esses elementos culturais, eles podem também ser chamados de elementos artificiais, tá bom? Ou elementos humanizados, significa que não é original daquele lugar, né? Foi o ser humano que criou para atender às suas necessidades. Então, os elementos culturais, os elementos artificiais ou os elementos humanizados dentro de uma paisagem, eles são representados, eles são tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano. E ele foi produzido a fim de atender uma determinada necessidade. Casa, prédio, estrada, carro, tá bom? Os cultivos agrícolas. Se você olhar uma fazenda, por exemplo, onde tem um monte de plantação lá de soja, um monte de plantação de maçã, aquilo ali é uma paisagem, você está vendo uma paisagem, né, no qual houve uma interferência do ser humano. Por quê? Plantou aquilo ali, né? Aí ele planta tudo certinho, ele prepara o solo antes. Lembre-se, uma paisagem com elementos, uma paisagem natural, ela é aquela que o homem não interferiu. E uma paisagem com elementos culturais é aquela que o homem já criou uma série de estruturas, de benefícios ali para ele. Tá bom? Aí eu posso pensar, bom, a natureza, ela está em constante transformação, igual eu falei com vocês. A própria natureza altera o espaço, né, a paisagem natural lá. Agora, será que os seres humanos também alteram o seu espaço cultural, o seu espaço artificial? Sim, né? A gente pode pensar que a sociedade, através dos tempos, ela vai modificando a paisagem de acordo com os valores culturais de cada geração, de acordo com as necessidades também que ela vai precisando. Então, as paisagens humanizadas, as paisagens culturais, elas tendem a mudar rapidamente, principalmente quando a sociedade desenvolve novas tecnologias, né? E aí a gente vai interferindo nesse espaço geográfico de maneira muito mais segura, mais eficiente e muito mais rápida. Olha só essa imagem aqui, que legal. Olha aí. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Existe alguma floresta que nunca teve interferência humana? Existem pedaços das florestas que não teve interferência humana, tá? Foi o Francisco, né, que perguntou? Então existem porções dentro de uma floresta no qual nós não tivemos aí a interferência, tá bom? Que ela tem ali somente elementos naturais, ok? Não tem elementos culturais dentro dela, tá bom? Então olha só, olha essas imagens que eu trouxe para vocês aqui, olha, que interessante. São imagens do mesmo lugar, né? Mas com vista diferente. Olha 1900, olha 2004. Teve muita interferência aqui? Teve, né? Olha em 1900 como que era o estilo das casas que tinham aqui. Tinham poucas para início de conversa, né? E elas eram todas casas baixas. Oi. Também é a câmera, né? Mas a câmera está em preto e branco só aí, né? Uma está em preto e branco e a outra está colorida. Mas eu quero que vocês percebam as modificações na paisagem. Olha essa aqui de cima, por exemplo. O estilo de casa, as que tinham eram poucas, eram pequenas, eram baixas. Mas à medida que a sociedade foi crescendo, ela foi desenvolvendo novas tecnologias. Olha as interferências que nós já temos aqui. Olha só, aos prédios sendo construídos. Olha o tanto de barco aqui, olha. Eu tô vendo uma coisa, na foto de 1900 a água tá limpinha, não tem nada. Aí você olha na foto de 2004, tá tudo umas bolinhas brancas, uma sujeira. Isso são embarcações. Ah, Tá? Nessa foto nem tem, né? Então olha só, o que nós estamos, né, percebendo diversas modificações aqui.
Então, todas essas fotos aqui são paisagens? Sim. Todas essas fotos aqui contêm elementos naturais e elementos culturais, artificiais? Sim. Todas elas sofreram alterações ao longo do tempo? Também. Tá bom? Tanto que a gente consegue ver em alguns lugares, olha que interessante, a gente consegue ver em alguns lugares do planeta que existe na própria paisagem cultural aí, né, na paisagem humanizada, a gente consegue ver na paisagem a mistura de elementos culturais modernos, outros a gente consegue perceber elementos culturais mais antigos, não é verdade? Quando você vai, por exemplo, numa cidade histórica, por exemplo, Ouro Preto, você consegue ver lá vários lugares lá que foram modificados, são elementos culturais, mas são antigos. Mas no mesmo lugar você consegue às vezes olhar por lá, tem um prédio super moderno lá, naquela mesma paisagem. Então, esse que eu queria que vocês conseguissem observar a princípio, essas misturas de elementos que nós podemos ter dentro das paisagens. Ô, professor, Oi. com esse tanto de transformações que está passando, pode acontecer que o solo não aguente? O que acontece com ele? Pode acontecer o quê? Que o solo não aguente, o que acontece com ele? O solo? Onde está tudo. Lembra, nós já discutimos sobre isso, né? Quando falamos em solo, depende muito. Né? Por exemplo, esse solo aqui, onde está essa cidade aqui, ele não é um solo para plantio. Né? Aqui não vai usar para plantar a produção de alimentos, vai ser em outro lugar. Né? Mas o solo, é claro, assim como todos os elementos, assim como tudo, ele também sofre impactos. Tá? A gente pode poluir o solo, a gente pode... Mas aí o que acontece? Hã? Mas aí o que acontece? Em que sentido? Como assim? Tipo assim, se o solo não aguentar, o que acontece? Ele cai? Você está falando solo ou sol? O solo. O solo, né? A terra, Sim. Né? Sim. Aí vai cair aonde? Não, prof, eu falo por causa de tanta transformação, você disse que ele pode se esgotar. Não, esgotar não. Ele pode ficar poluído. Sim, mas não acontece nada, então, né? Só a poluição. Nós vamos acabando com a vida, a biodiversidade ali. Ele vai ficando impróprio para consumo, tá bom? É porque eu achei que ele meio que desabava, mas não. Não, mas não tem lugar para desabar o solo. Lembra, nós já estudamos isso. Os continentes estão sobre o magma, que são feitos de rochas, e o solo são as rochas ali, a decomposição das rochas. Não tem para onde um solo cair. Né? Não tem um buraco no planeta assim onde vai tudo. Tá bom? Bom, vamos falar mais coisas aqui, pessoal. É claro que existem aí várias formas de se interpretar uma natureza, tá? Uma natureza não, desculpa, uma paisagem. Tem várias formas para se interpretar, para analisar uma paisagem. Por exemplo, as paisagens tanto naturais ou paisagens humanizadas, né, paisagens culturais aí, elas acabam apresentando uma forte interação com o ser humano e elas vão despertar nas pessoas sentimentos diferentes, não é mesmo? Vocês já perceberam assim, às vezes, eu posso falar aqui com você, por exemplo, vamos voltar essa imagem aqui, eu posso falar assim, nossa, olha que paisagem linda essa aqui da floresta amazônica, com esse rio e tal. Então, despertou um interesse em mim. Eu gosto de paisagem que contém elementos naturais. Mas outras pessoas podem falar assim, não tem graça nenhuma isso. Quer dizer que elas estão certas ou erradas? Não, porque cada paisagem ela vai despertar nas pessoas um interesse, ela vai despertar um sentimento diferente. Por exemplo, tem gente que adora fazer passeios por cidades históricas, ver aqueles casarões, aquelas ruas antigas, entrar em museus, por exemplo. Eu, professor Luiz, eu não gosto, eu detesto. Né? Não é uma coisa que me atrai. Mas não quer dizer que, não, mas professor, cara ruim, não sei o quê. Não é assim, porque as paisagens elas despertam interesses, sentimentos
diferentes. Tem pessoas que poderiam ficar horas observando, né, as construções históricas de uma cidade. Outras pessoas conseguiriam ficar horas observando a natureza, tá? Porque elas vão despertando sentimentos diferentes, tá bom? O que é belo para uma pessoa pode não ser para outra, já que a análise, é isso que eu quero que você saiba, olha só, analisar uma paisagem tem muito mais a ver com as experiências, com o sentimento de cada pessoa, tá bom? E é esse sentimento que às vezes dá importância para aquele lugar. E nós vamos discutir ainda o que é um lugar, tá? Mas é o que dá sentimento para aquele espaço, vamos dizer assim. Então aquele espaço é importante, eu acho ele super bonito, eu adoro, eu me sinto em sintonia com aquele lugar, né? Com aquele espaço. Para outras pessoas isso não tem qualquer sentido, porque a paisagem tem muitas interpretações. E interessante também é que dentro dessa observação da paisagem, eu posso ter diversas posições na observação de uma paisagem. Então, a forma como eu observo uma paisagem, tá? Ela pode influenciar também como eu percebo essa paisagem. Olha que legal. Uma coisa é eu ver uma paisagem de cima, outra coisa é eu ver uma paisagem dentro dela. Tá bom? Então elas vão despertar também interesses, elas vão despertar influências, elas vão influenciar as pessoas de maneira diferente, tá? As paisagens, de acordo com a minha observação daquela paisagem. Tá bom? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Olha aqui essa imagem aqui, olha. Essa é da imagem de uma praça aqui de Belo Horizonte, ó. Praça Raul Soares. Uma coisa... Oi. A Laura tá perguntando várias vezes, e eu vou fazer a pergunta para ela aqui. Ela perguntou se uma pessoa plantar uma árvore, ela vai ser natural ou cultural? Aquela paisagem ali, aquela paisagem onde aquela árvore vai estar inserida, ela vai ter um elemento natural, olha só, é diferente do que nós estamos falando, ela vai ter um elemento natural, que é a árvore, mas ela é um espaço modificado, porque você cavou, você pegou uma semente e colocou lá. Tá bom? Então, uma paisagem ela tem elementos naturais. Elemento natural é uma árvore, um rio, tá? E elementos artificiais. Agora, eu posso ter uma paisagem que é natural. Olha só, uma paisagem que é natural é aquela que só tem elementos naturais. Ou eu posso ter uma paisagem que é humanizada, cultural, que é quando ela tem os elementos que foram construídos pelo homem. Tá bom? Então, uma árvore, ela não deixa de ser um elemento natural, mas aquele lugar que você plantou ela deixou de ser uma paisagem natural, por mais que contenha elementos naturais. Tá bom? Olha só. Então, olha aqui. Observe essas duas imagens. A posição do observador, ela também vai influenciar a maneira que a gente percebe essa imagem aqui. Se eu estou de frente aqui para a praça e analiso ela, eu vou fazer uma leitura sobre como é essa paisagem aqui, bem diferente que se alguém estiver no alto desse prédio aqui, ó, esse prédio aqui, bem aqui no alto dele, e observar a praça aqui, olha. A leitura dessa paisagem é muito diferente. Nessa foto aqui, nessa primeira imagem aqui, eu consigo observar a paisagem de forma mais restrita, não é verdade? Eu consigo ver uma parte da paisagem. Aqui em cima, olhando a foto de cima, eu consigo ver a paisagem como um todo que é dessa praça. Mas olha que interessante. Se eu sou o observador dessa primeira imagem aqui, ou seja, se eu sou de frente para a praça aqui, eu consigo dar muito mais detalhes sobre a praça, se eu estou aqui nesse tipo de observação aqui, do que nessa aqui, que eu estou vendo do alto. Tá bom? Então, cada forma de observar a paisagem também vai me dizer uma coisa, vai me dizer como eu consigo detalhar e perceber essa imagem, essa paisagem, tá bom? Se eu estou aqui de frente para ela, eu não consigo ver ela como um todo, mas eu consigo ver muitos detalhes. Agora, se eu estou lá em cima, eu consigo ver a paisagem como um todo, mas eu não consigo dar muitos detalhes sobre essa paisagem, tá bom? E é por isso que toda paisagem ela tem planos
planos de paisagem, ou seja, a leitura de uma paisagem, quando a gente vai fazer a leitura de um lugar, de uma paisagem, eu tenho que ver todos os elementos, eu tenho que entender todos os elementos que estão presentes nessa paisagem. Os elementos que estão pertinho de mim e aqueles elementos que estão longe. Quem tem uma janela aí agora, perto de casa, né? Aí assistindo essa aula, se você olhar aqui para frente, você vai ver coisas que estão perto de você na paisagem e tem coisas que estão longe. Eu tô olhando lá para longe, olha, tô vendo lá em cima só a Serra do Curral, assim. Eu consigo dar muito detalhes dela? Não, mas eu consigo perceber ela na paisagem, tá bom? Então... Eu só vejo o prédio. Oi? Longe eu só vejo o prédio. Só prédio? Mas olha só, como forma de facilitar, né, a análise, a gente costuma dividir a paisagem em alguns planos. A gente divide a paisagem em algumas partes. Olha só essa imagem aqui. No primeiro plano, que é o plano A, vamos supor que você está aqui, ó. Você está observando a paisagem daqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Você está aqui, ó. Quando eu estou analisando essa paisagem aqui como um todo, eu tenho essa primeira parte aqui, ó, que é tudo aquilo que está próximo de mim. É chamado de plano A. Aquilo que é o mais distante, a última coisa que eu consigo ver da minha paisagem é chamada de linha do horizonte. Olha, é aquilo que está mais distante, os elementos mais distantes da minha paisagem, que eu não consigo ter muitos detalhes aqui, né? Quando eu analiso muito longe aqui, por exemplo, a Serra do Curral, que eu falei com vocês, eu não consigo dar detalhes aqui, eu não consigo ver que tipo de árvore que tem ali, não consigo ver os animais, é a linha do horizonte. E aquilo que está perto de você é o primeiro plano, né? O plano A, é quando você consegue dar detalhes. Eu consigo ver aqui toda essa vegetação, eu consigo ver o capim, se tiver uma formiga aqui passando eu consigo ver um pássaro que estiver aqui, tá bom? E à medida que o plano vai se afastando, olha, plano B, plano C, até chegar à linha do horizonte, eu vou perdendo o detalhe de tudo aquilo que eu gostaria de observar, tá bom? E aí, deixa eu ver quantas horas. Vocês conseguiram entender tudo que eu falei? Sim? Deixa eu... deixa eu fazer a chamada, então. Só um minutinho. Ixi, entrei na chamada errada. Vamos lá. Dados. Frequência. Sexto ano. Tá abrindo. Tá acabando. Hoje, dia 9. Aí vocês vão respondendo presente para mim, tá? Por favor. Abner. Presente. Alicia. Se ela responder no chat, alguém me avisa, por favor? Alice faltou, professor. Oi? Faltou, né? Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente no chat. Ana Luísa. Presente. Ana Laura. Arthur. Presente. Davi Almeida. Davi Lucas. Davi Almeida diz presente no chat. Davi Marques. Fernanda. Presente. Não escutei, não entendi. Quem? O Davi respondeu aí? Presente. Davi Marques deu presente no chat. E a Fernanda também respondeu aí presente, né? Francisco. Presente.
Gabriel Augusto. Gabriel Henrique Costa. Gabriel Henrique Rosa. Presente. Yasmin de Almeida. Isabela. Presente. Isaac. João Lucas. Presente. Júlia Marques. Júlia Rosário. Deu presente no chat. Juliane. Presente. Laura Almeida. Laura de Assis. Presente. Laura Santos. Presente. Luiz Felipe. Presente. Manuela Elias. Presente. Professor, eu tô aqui. Quem? Isaac. Manuela Miranda. Presente. Maria Beatriz. Presente. Maria Eduarda Gonçalves. Maria Eduarda Salgado. Deu presente no chat. Maria Eduarda Vieira. Deu presente no chat. Matheus Felipe. Natália. Presente. Pedro Guilherme. Presente. Pedro Henrique. Vinícius. Presente. E, Desculpa por demorar. Presente, professor. e o Weber. Weber tá aí, não? Respondeu nada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, participação de vocês. Tchau, professor. Tchau para vocês. Boa semana. Sexta-feira Tchau, nos Bruno. encontramos. Tchau, gente. Boa semana. Obrigado. Tchau, Bruno. Tchau. 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 Valeu.